E aí, gente, voltei mais uma vez e agora a gente vai falar um pouquinho sobre PA e PG. Nas últimas aulas a gente falou sobre função exponencial, falei para vocês qual a relação, da função exponencial com uma PG. E agora, como vocês já viram o que é uma PA, a gente vai entender um pouquinho qual a diferença da PA e da PG, ok? Bom, vamos lá. Progressão aritmética, APA, e progressão geométrica. A progressão aritmética ela está ligada com a soma. Então, quando a gente faz uma progressão, a gente tem uma sequência onde a razão é uma soma, a gente tem uma progressão aritmética, ela está aumentando termo a termo somando. Já quando a gente tem uma multiplicação, ou seja, a gente tem um produto que está aumentando ali, está aumentando com uma multiplicação, a nossa razão está multiplicando algo, a gente tem uma progressão geométrica, ok? Vamos lá agora então entender um pouquinho mais sobre a definição de cada uma delas. O que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada elemento, a partir do seu segundo, é a soma do anterior mais uma constante. Então, é a soma do seu anterior mais uma constante. E aí a gente chama essa constante de razão, R. A progressão geométrica também é uma sequência numérica em que cada elemento, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante. E aí a gente tem a razão Q, que pode ser ligado com quociente, ok? Vamos lá. Vamos ver como que fica o termo geral da progressão aritmética e da progressão geométrica. O termo geral da progressão aritmética ele é dado por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes o meu R, né? Onde o AN é o termo geral, o A1 é o primeiro termo da minha PA, o N é a posição do termo da PA e o R é a razão da minha PA. E na PG, como que fica? A gente tem AN igual a A1 vezes Q, né, a nossa razão, elevado a N menos 1. A N é o nosso termo geral, A1 também é o primeiro termo da PG, aí Q, né, elevado a N menos 1 é o quociente, ou a razão da PG, elevado à posição do meu termo, que queremos obter, né, menos 1. Certo, e aí como que fica então a soma, né? Vamos ver como é a soma de cada um. A soma da progressão aritmética é dada da seguinte forma. S é igual a N vezes A1 mais AN, isso tudo dividido por 2. Onde A1 é o primeiro termo, AN é o nosso último termo. Já o N é o número de termos da PA, certo? E na progressão geométrica, aqui a gente vai colocar quando a sequência é uma sequência finita, nas duas, né? A gente tem Sn, que vai ser igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Onde A1 é o primeiro termo, o Q é a razão ou quociente, e o N é o número de termos da minha PG. Vamos entender agora melhor com alguns exemplinhos. Bom, aí aqui a gente tem o primeiro, que é 3, 5, 7, 9, 11. O segundo, que é 3, 6, 12, 24, e assim por diante. O terceiro, que é 1, 2, 4, 8, 24, 58, 458 e assim por diante. Vamos ver se eles são uma PA ou se são uma PG. Então, vamos começar com o primeiro. Vamos imaginar que ele seja uma PA. O que a gente sabe? Uma PA, a gente analisa o segundo, a partir do segundo termo, a gente sabe que ele é a soma do seu anterior com uma constante. Então, vamos pensar aqui. Vamos tentar descobrir qual é a constante. Como a gente tem soma, a gente quer saber qual que é o inverso disso, para a gente descobrir qual que é a nossa razão. Se a gente quer saber o inverso, a gente quer saber qual que é a operação inversa. Qual é a operação inversa da soma? A operação inversa da soma é a subtração. Então, aqui a gente vai utilizar a subtração. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o segundo elemento, subtrair do primeiro elemento, né, o que está anterior a ele, e aí a gente vai chegar numa razão, possível razão. Então, aqui a gente fez 5 menos 3, 2. Então, a razão deveria ser 2 para todos os termos. Vamos ver se isso continua. Porque, ó, 3 mais 2 igual a 5. Então,
o meu segundo elemento ele pode ser escrito como o primeiro elemento mais uma razão, certo? Vamos ver se continua. Já o meu terceiro elemento, ele tem que ser escrito como o meu segundo elemento mais uma razão. O meu segundo elemento é 5, a razão é 2. Então, 5 mais 2, 7. Continua valendo. Então, é uma PA de razão 2. Vocês podem continuar fazendo a continha para os outros que vai ver que vai bater certinho. Ok, e agora vamos para o meu segundo exemplo. Vamos ver primeiro se ele é uma PA. Vamos lá, fazendo a mesma análise. A gente vai fazer 6 menos 3. 6 menos 3, 3. Então, aqui a gente tem um indicativo de que nossa razão é 3, se for uma PA. Vamos fazer alguns testes. Bom, 3 mais a minha, o 3, né, que é o primeiro elemento, mais a minha razão, que é 3, dá 6. Ok. Vamos para o segundo. Se eu fizer 6 mais a minha razão, que é 3, dá 9. E o nosso terceiro termo, ele é 12. Então, não é uma PA. Vamos pensar agora se ele for uma PG. E aí, com a PG, o raciocínio é bem parecido com o que a gente fez com a PA. A gente vai procurar também qual é a operação inversa do produto, porque agora na PG a gente tem um produto. Então, a operação inversa do produto é a divisão. Então, a gente vai fazer a análise. Bom, E, né, seria a nossa razão, teria que ser igual o segundo elemento dividido pelo primeiro, certo? Então, 6 dividido por 3, 2. Ok, então a gente tem um indicativo de que a nossa razão, o quociente, é igual a 2. Vamos verificar isso. Aqui, a gente pegou o primeiro termo vezes a razão, e isso tem que nos dar o segundo termo. Então, 3 vezes 2 deu 6. É o segundo termo? Sim, então tá ok. Vamos ver se continua? Quando a gente faz o segundo termo vezes a nossa razão, no caso 6 vezes 2, tem que dar o nosso terceiro termo, que é 12. Dá? Dá. E aí, vamos ver se continua. Se eu fizer o nosso terceiro termo vezes a nossa razão, que é 2, 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24, que eu tenho o nosso quarto termo. E assim por diante. Então, a gente pode verificar que ele é uma PG, a nossa sequência é uma PG de razão 2. Bom, agora vamos então para o nosso terceiro e último exemplo. Aqui no nosso terceiro exemplo, a gente vai fazer igual a gente fez nos anteriores. Vamos imaginar que seja uma PA, então. Vamos verificar isso. Qual seria a razão se fosse uma PA? Como a gente fez no anterior, a gente vai pegar o segundo termo menos o primeiro termo para ver se a gente descobre a razão. Então, seria 2 menos 1, que é igual a 1, certo? Então, a gente tem um indicativo aí que se for uma PA, a razão é 1. E vamos verificar no primeiro termo. E aí, a gente vai pegar o primeiro termo mais a nossa razão, porque a gente está falando de PA, então é soma, mais a razão, e isso é igual ao segundo termo, igual a 2. Até aí, ok. Agora, quando a gente vai chegar no terceiro termo, a gente tem que o segundo termo é igual a 2, né? Mais a nossa razão, que é 1, teria que dar 3, mais 2 mais 1 é igual a 4. Então, não é uma PA. Vamos verificar se é uma PG. A nossa PG a gente vai fazer, como a gente fez no caso anterior, da mesma forma. A gente vai fazer a divisão do segundo termo com o primeiro termo. O segundo termo é 2, o primeiro é 1, então 2 dividido por 1 é 2. Então, a gente tem um indicativo de que a nossa razão da PG seria de razão 2, né? Vamos verificar isso. Bom, 1, que é o nosso primeiro termo, vezes o 2, tem que dar o segundo termo. 1 vezes 2, 2. Está me dando o segundo termo? Está. Vamos olhar agora para a gente achar o terceiro termo. A gente tem que 2 vezes a nossa razão, que é o 2, teria que me dar o 3, porque é o terceiro termo. Mas não me dá. 2 vezes 2 é 4. Então, ela não é também uma PG. Nesse caso, a minha sequência não é nem PA e nem PG. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido melhor. Aqui estão minhas referências que eu utilizei. Eu espero que vocês tenham entendido melhor um pouco mais sobre esse conteúdo. Foi um prazer estar com vocês aí durante esse período, né? Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, minhas redes sociais estão aí, vocês podem me perguntar. Estou sempre aberta para tirar dúvidas e ajudar em qualquer coisa que seja necessário, tá bom? Um abraço para vocês, espero encontrá-los em breve. Até mais e se cuidem. Tchauzinho!